Aí depois, gente, que a gente fala de polígonos, a gente fala das definições, dos nomes, classificações, a gente vem principalmente para áreas. Antes, o que é perímetro? É a soma da medida de todos os lados. A gente tem que entender que perímetro a gente designa por 2P. Todo mundo lembra? Sim. Eu falo que perímetro é 2P. E o que seria P? É o semiperímetro. Semiperímetro. Olha só, o que é semi-reta? Não é metade da reta? O que é semiperímetro? Metade do perímetro. Tá vendo? Aí, olha só. Então, perímetro é a soma de todos os lados e a gente designa por 2P. E agora a gente vai falar das áreas. É um retângulo, a área base vezes a altura. Um quadrado é o caso particular do retângulo, não é? Eu também poderia falar base vezes altura? Sim, mas normalmente eu designo aqui por lado e lado. Então a área, eu vou falar que é lado ao quadrado. E aqui eu também tenho uma medida, a diagonal dele. Não são quantas diagonais, é o tamanho da diagonal, de onde ele saiu, aplicando Pitágoras, tá bom? Na diagonal, eu vou chamar aqui é 90 graus, né? Aí eu chamo aqui de L e descubro quanto vale a diagonal. A diagonal é L raiz de 2, tá? Eu acho que vocês tinham que ter decorado que a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Aí a gente pega o triângulo. O triângulo qualquer, você pode falar que é base vezes altura dividido por 2. Depois, um triângulo. Lília, você colocou aí 3 fórmulas. Qual que eu uso? Depende do problema, o que você tem. Se você tem a base e a altura, você usa primeiro. Se você tem um lado, o outro lado e um ângulo, você usa lado vezes o seno do ângulo entre eles, dividido por 2. Ok? Lília, eu só tenho os lados. Eu não tenho altura, não tenho ângulo. Então você vai usar essa fórmula aqui, chama fórmula de Heron. Raiz de P, P menos A, P menos B, P menos C. É o produto desses termos. O que é P? Semiperímetro. Isso, semiperímetro. E aí, no triângulo equilátero, esse aqui é o triângulo equilátero. Eu acho que vocês deviam ter decorado qual que é a altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2, e qual que é a área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá? Ó, é muito parecido. Aumenta o que? O quadrado no L e o quadrado no 2. Tá bom? Aí o paralelogramou. Base vezes altura. Esse aqui é o losango. Você pode fazer ele base vezes altura? Sim, se você tiver altura. Mas normalmente quando é um losango, eles podem te dar também o tamanho da diagonal. Então você tem uma diagonal que é grande e uma diagonal pequena. Então a área vai ser diagonal grande vezes diagonal pequena sobre 2. Peraí, qual seria a altura aí? A altura é a distância entre os lados opostos. Então se essa aqui for a base, a altura estaria aqui, ó. Uma medida totalmente estranha nesse caso, tá vendo? É a distância daqui até aqui, ó. Né? Difícil enxergar, né? Aqui você enxerga a altura mais fácil, ó. Né? O trapézio, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. A circunferência tem o comprimento, que seria o perímetro dela, né? Que é 2πr, e a área, que é πr ao quadrado. Lembra que eu falei? Os dois têm o 2, os dois têm o π, os dois têm o r. O 2 é multiplicando, o 2 aqui está multiplicando. E nesse aqui o 2 está no expoente. É só você lembrar, área não é dado de metros quadrados? Metros quadrados, o 2 não está expoente? Então, aí o quadrado está aqui, tá vendo? E o hexágono, gente, o hexágono, ele não existe. Existe, na verdade, o quê? 6 triângulos equiláteros. O hexágono regular, você sempre vai usar a ideia de quê? 6 triângulos equiláteros. Então, a área dele é, na verdade, 6 vezes a área desse triângulo aqui. Você não decorou esse? Aqui você só pensou que são 6 triângulos equiláteros, você multiplica, tá? Cuidado que, por exemplo, com o octógono, isso não acontece. Não é só pegar a área do triângulo equilátero e multiplicar por 8. Por quê? Porque os triângulos não são equiláteros. E no 12 eles vão ser equiláteros? Não, nenhum outro, só o hexágono. Pensa comigo. Aqui não é 360 graus? Sim. 360 dividido por 6 dá 60.
Então aqui é 60, 60, 60, os ângulos são iguais. E os ângulos da base também são iguais. 180 menos 60 dividido por 2. 60, 60. Entendeu? Então você fez isso aqui ficar um triângulo o quê? Equilátero. Quando eu estava fazendo a revisão também, eu lembrei de retas paralelas cortadas por um transversal, que é isso aqui, ó. Quando você tem esse desenho aqui, isso a gente aprende, eu acho que no 6º ano, 7º ano. E tem um macete que é mole pra gente. Você tem duas retas e uma transversal. Aí você chega aqui e quer saber, por exemplo, qual que é a relação desse ângulo com esse ângulo aqui. Você vai fazer a seguinte pergunta. Esses dois ângulos que eu marquei, eles são agudos ou obtusos? Ah, os dois são agudos. Se os dois são agudos, quer dizer que eles são o quê? Iguais. Porque aqui define 8 ângulos. Os agudos são iguais, os obtusos são iguais. Não liga. Não, os dois ângulos que você marcou, igual nesse caso aqui, um é agudo e outro é obtuso. Então, o que vai acontecer? A soma deles é 180. Tudo bem? Esse aqui é o teorema de Tales. Também é outra coisa mais fácil, não é uma coisa difícil. É proporcional essa divisão, né? Você tem 3 retas paralelas, aí você divide em alguns segmentos, aí você fala que A está para B, assim como C está para D. O que eu acho que vocês podem errar em alguma altura aí, é quando A está para E, assim como A mais B está para F. Quando você pega o segmento da base, aí então tem que comparar até lá em cima. Ó, agora eu vou falar sobre inscrito e circunscrito. Pra mim, isso aqui é mais importante do que a ideia da questão 11, entendeu? Isso aqui caiu em muito mais questões do que a ideia da questão 11, tá? Então vamos lá, inscrito e circunscrito. Primeiro você tem que entender como isso vem escrito. Esse triângulo está inscrito na circunferência. A circunferência está circunscrita a esse triângulo. Entendeu? Então a ordem que você coloca, que você escreve, muda tudo. Tudo bem? Aí, pensa comigo. Daqui até aqui é o raio. Se daqui até aqui é o raio, daqui até aqui também é a altura, não é? Daqui até aqui também é uma mediana, não é? Então, esse ponto aqui, no triângulo equilátero, ele é o circuncentro, o incentro, o baricentro e o ortocentro, não é? Que o triângulo equilátero não tem tudo igual? Então, esses 4 pontos vão coincidir no mesmo ponto, sim? Então, todas essas características que eu já falei ali, vai num ponto só vai ter. É o único caso que isso acontece, entendeu? Que é no triângulo equilátero. Então, esse aqui é a altura, não é? Mas esse ponto aqui não divide na proporção 2 para 1. Então, aqui em cima tem 2/3, aqui embaixo tem 1/3. Então, o raio da circunferência grande é 2/3 da altura. O raio da circunferência pequena é 1/3 da altura. Beleza? Agora, se eu inscrevi um triângulo em uma circunferência, esse desenho. Agora eu inscrevi um círculo e um quadrado. Aí esse desenho. Aí nesse caso aqui, ó, daqui aqui é a diagonal, não é? Então o raio é a diagonal dividido por 2. Você lembra que a fórmula da diagonal é L raiz de 2? Fechou? 2? L raiz de 2. A diagonal é L raiz de 2. Tá. E já tem um sobre 2 aqui. Porque esse raio aqui é metade da diagonal. Então eu vou pegar L raiz de 2 e dividir por 2. Então eu relacionei o raio e o lado. Aqui, já o raio, aqui é o lado. Aqui é metade do lado. Esse aqui é mais fácil, né? Agora eu inscrevi um hexágono numa circunferência. E aí, daqui até aqui é o raio. Mas esse triângulo aqui é equilátero, não é? Já que esse triângulo aqui é equilátero, o que a gente tem que fazer? O raio vai ser igual ao lado. Esse triângulo aqui é equilátero, não é? Daqui aqui é o raio. Então, o raio é igual à altura do triângulo equilátero. Qual que é a
fórmula do triângulo equilátero da altura? L raiz de 3 sobre 2. Beleza? Vocês viram que uma coisa puxa a outra? Até a classificação dos triângulos, por exemplo, obtusângulo, triângulo obtusângulo, está retomando a ideia do ângulo obtuso. Sim?